assim como foi mencionado na oração feita pela nossa irmã Helenice, para que todos venham se manter conectados ao trono da graça neste momento, para que venhamos alinhar os nossos corações e os nossos pensamentos diretamente com a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que a palavra dele ele há de falar ao seu coração nesta noite. Amém? Meus irmãos, para iniciarmos, nós estamos aqui diante de um texto da palavra do Senhor, de autoria do rei Davi, e que se encontra em um livro escrito aproximadamente por volta do século X até meados do século V a.C., conforme nos apontam muitos dos estudiosos da palavra do Senhor. E um texto esse que, ao longo desta campanha, ele foi utilizado como base, onde Deus ele já tem falado diretamente aos nossos corações, nas mensagens anteriores, transmitidas através da vida dos nossos irmãos, mas observando e analisando, meditando sobre este mesmo texto, o Espírito Santo ele falou de uma maneira especial ao meu coração. E então eu pude estar parando e pensando comigo mesmo, quando nós refletimos que nós somos chamados, logo automaticamente vem ao nosso entendimento de que nós fomos escolhidos. Escolhidos por quem? Escolhidos por aquele que é o Todo-Poderoso. Escolhidos por aquele que é o Criador dos céus e da terra. Escolhidos por aquele que é reconhecido em nosso meio como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, meus queridos e amados irmãos, quando nós declaramos que verdadeiramente nós somos escolhidos por este Deus, é algo tão maravilhoso e algo tão incrível se nós formos analisar, porque nós vivemos ou estamos diante de um contexto ainda dentro do século XXI, que estamos diante de um mundo que baseia as suas escolhas pela meritocracia, como por exemplo na área profissional. É o exemplo mais básico que nós temos em nosso meio, diante dos nossos olhos. Mas não se limita somente a isso. Nós observamos que, na modernidade, por muitas vezes, o perdão ele tem sido condicionado ao mérito. Nós observamos que, por muitas vezes, o amor que é declarado, que é expressado na sociedade, por muitas vezes ele está condicionado ao mérito. Nós observamos que, por muitas vezes, a solidariedade que é praticada em meio à sociedade, por muitas vezes, ela também está relacionada ou está condicionada ao mérito. Mas, meu querido e amado irmão, este Deus ao qual Ele me escolheu, este Deus ao qual Ele te escolheu, Ele não olhou para a sua capacidade. Nós observamos muito bem que este Deus ao qual Ele te escolheu, Ele não olhou para o seu mérito. Até porque, se nós formos analisar, nós não tínhamos merecimento algum. Mas foi através da manifestação da sua graça, da manifestação da sua misericórdia. Porque nós observamos que a palavra de Deus ela nos revela no texto que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 4 ao 5, que Deus, na sua infinita misericórdia, através do seu grande amor pelo qual Ele nos amou, nós ainda estando mortos em nossos delitos e em nossas ofensas, o que acontece? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E então, partindo por este entendimento, o Espírito Santo ele ministrou diretamente ao meu coração de que todo escolhido, ele passa por processos. Todo escolhido, ele enfrenta ao longo da sua trajetória, ele enfrenta ao longo da sua caminhada alguns processos que é necessário ser vividos. Aí então você pode me perguntar, Vinícius, que processos são estes? Eu convido os nossos irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo para que venhamos observar estes processos. No texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 2 a seguir. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2 a seguir. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim:
Repito, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio então a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu o já conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Meus irmãos, agora nós estamos aqui diante de um texto da palavra do Senhor, que ele nos retrata de uma maneira direta o início do chamado deste profeta por nome de Jeremias. Este que é conhecido em nosso meio por ser o profeta chorão, como nós utilizamos o termo, utilizamos essa expressão para se referir a ele. Aquele que é o sucessor do profeta Isaías, não somente na ordem bíblica, mas também no contexto histórico, se nós formos nos aprofundar nos estudos da palavra do Senhor. Mas também se trata de um texto que nos relata ou nos revela de uma maneira direta quais são todos estes processos, ou como um escolhido ele tem que passar sobre a sua vida. E então, antes da gente começar a discorrer sobre cada um destes processos, incluso dentro deste versículo, dentro deste texto da palavra do Senhor, há um ponto muito ou muitíssimo importante que me chama a atenção dentro deste mesmo versículo. Se nós formos observar, no começo deste diálogo, que se inicia mais precisamente no versículo de número 5 em diante, veja bem, nós observamos, é um pequeno detalhe, mas que faz uma grande diferença. Nós observamos que quem faz o primeiro contato entre Jeremias e Deus é o próprio Deus. Observe de novo nas Escrituras, quando este diálogo ele se inicia, quem inicia começando fazendo o primeiro contato entre Jeremias e Deus é o próprio Deus. Mas o que isso quer dizer? Nós observamos que não foi Jeremias que se achegou diante da presença do Senhor ou que ele se apresentou diante de Deus. Não foi Jeremias que começou a se declarar ou a expressar as suas palavras diante do Senhor, mas foi o próprio Deus que se apresentou diante de Jeremias. E então ele declara o quê? Ó Jeremias, antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te conhecia. Ó Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já havia te constituído e te consagrado profeta às nações. E então, o que isso quer dizer de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais direta? Neste momento, Deus ele estava trazendo a compreensão, ou trazendo a compreensão do coração de Jeremias, aquilo que a gente encontra mais precisamente lá na frente, lá já no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 14, onde todos se recordam, a palavra do Senhor ela vai nos falar: ó, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e tem mais, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
E era exatamente isso que Deus ele estava trazendo ao coração de Jeremias naquele momento. Jeremias nem sequer começou a se apresentar diante do Senhor, nem sequer começou a apresentar diante dele as suas ideias, ou apresentar diante dele a sua situação, mas não, o próprio Deus já deixou muito bem claro: ó Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já havia te consagrado como profeta às nações, Jeremias. Eu já te escolhi muito antes de você me escolher. Jeremias, eu te amei muito antes de você me amar. Era isso que Deus ele estava trazendo à compreensão do coração de Jeremias naquele momento. E então, para nós nos aprofundarmos nestes processos que esse texto ele nos revela, nós começamos pontuando o primeiro. O primeiro processo é a capacitação. E meus amados e queridos irmãos, nós observamos ao longo desta campanha, desde o primeiro dia, nós vemos que, não por muitas vezes, mas por que não dizermos em todas as vezes, nós observamos que a escolha deste Deus sempre esteve voltada para aqueles que eram os menosprezados. Nós observamos que a escolha deste Deus, ela em todas as vezes esteve voltada para aqueles que eram os improváveis, como a gente já observou. A escolha deste Deus sempre esteve voltada para aqueles que eram os improváveis aos olhos do mundo, aqueles que eram os improváveis aos olhos da sociedade. E se nós formos observar, na vida de Jeremias não foi diferente. Nós estamos aqui diante de um homem que era pesado em línguas, algo que nos traz uma recordação à nossa mente, semelhantemente a quem? Moisés. Nós observamos um homem aqui que não tinha um bom desenvolvimento de oratória, um homem que não possuía uma ótima dicção ou não possuía uma boa eloquência em palavras, um homem que, aos nossos olhos, à ótica humana, nem sequer tinha capacidade para poder estar assumindo tamanha responsabilidade que Deus ele colocou diante dele. Mas então, sobre a vida do incapacitado, Deus ele derrama a sua capacitação. Sobre a vida daquele que não tinha capacidade nenhuma aos olhos dos homens para poder estar diante desta responsabilidade, Deus agora derrama a sua capacitação. E nós observamos isso de acordo com o texto das Escrituras, onde o Senhor, ele, a partir do versículo de número 10, ou a partir do versículo de número 9, ele vai nos falar: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Deus ele traz esta capacitação direta para a vida de Jeremias. Mas há um ponto que é necessário nós destacarmos ainda dentro deste texto, ainda neste primeiro ponto, ainda dentro deste mesmo primeiro processo, que é o quê? Preste atenção. Deus, ele só capacita aqueles que desejam ser capacitados por Ele. Eu peço que a igreja repita comigo para vocês entenderem. Deus só capacita aqueles que desejam ser capacitados por Ele. Deus, ele só capacita aqueles que desejam ser capacitados por Ele. E o porquê disso? Meu querido e amado irmão, se você carrega, preste atenção, se você carrega uma mente cauterizada, com o pensamento de que só porque você já possui alguns anos de carreira nessa caminhada, baseada ou em posse de alguns estudos, ou por que não dizer de muitos estudos teológicos, e então você acha que isso já é o suficiente durante esta caminhada, que isso já é o suficiente para você diante de Deus, que você acha que isso já está bom o bastante, que até aqui onde você chegou já está bom, não precisa mais ir além disso, isso aqui é o suficiente para a minha vida. O Espírito Santo ele te pergunta nesta noite: para que você quer ser capacitado? Para que Deus ele irá te capacitar? Se dentro de você carrega esse sentimento de autossatisfação, esse sentimento de que você já é apto o suficiente, esse sentimento de que já está bom demais, de que não precisa ir mais além, para que Deus ele vai te capacitar? O Espírito Santo ele te pergunta. Mas, meu querido e amado irmão, saia nesta noite deste lugar, desta casa de oração, com um entendimento de que o aprendizado nesta caminhada, ele é progressivo e ele é constante. Ou seja, diante da presença de Deus, nós nunca sabemos o suficiente. Diante da presença deste Deus, nós nunca alcançamos conhecimento necessário ou suficiente para as nossas vidas. Porque ao longo dos nossos dias, nós estamos passando por um processo contínuo de renovação da nossa mente.
não nos conformando com este mundo, mas todos os dias nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas para que haja, preste atenção, para que haja este sentimento, ou para que este desejo ele flua no seu coração, este desejo de ser capacitado por este Deus ao qual Ele te chamou, é necessário, meu irmão, que primeiro você reconheça. Para que você seja capacitado, para que flua esse desejo no seu coração de ser capacitado por este Deus, é necessário primeiro que você reconheça. Reconheça as suas fragilidades e reconheça as suas limitações. E então nós voltamos para o texto das Escrituras. Olha só que glorioso. Nós observamos que Jeremias, diante da presença de Deus, ele não fez nada. Ele não fez nada além de apresentar as suas limitações diante do Senhor. Jeremias, diante da presença de Deus, ele simplesmente já apresentou a sua situação diante do Senhor. Ó Pai, eu não sei falar, eu sou como apenas uma criança. E é necessariamente isso que deve partir de uma atitude minha e de uma atitude sua para que este desejo ele flua em seu coração, meu irmão. É necessário que nós venhamos ser como Jeremias. E então, se você verdadeiramente tomar esta atitude nesta noite, dê liberdade ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração. Permita com que Ele venha trabalhar de uma maneira com que você venha de fato reconhecer diante do Senhor: Pai, eu preciso mais de Ti. Pai, eu quero aprender mais na Tua presença. Pai, eu quero crescer mais espiritualmente. Larga ou deixa de lado esse sentimento de ego, de egocentrismo. Deixa de lado tudo isso. E reconheça diante do Senhor as suas limitações. Por mais que você tenha 10, 20, 30 anos de crente, reconheça diante do Senhor a sua pequenez. Reconheça diante dEle o quanto você necessita ser capacitado por Ele, o quanto você necessita dessa graça e dessa misericórdia sobre a sua vida. E então, meu querido e amado irmão, tenha certeza absoluta no seu coração de que este Deus ao qual você serve, Ele está disposto a te capacitar nesta noite. Este Deus ao qual você serve, Ele está disposto a derramar sobre essa capacitação sobre a sua vida. Mas é necessário primeiramente que você tome esta atitude. E então nós passamos para o segundo ponto, ou para o segundo processo, ainda dentro deste mesmo texto, que é o fortalecimento. E nós observamos que ao longo das Escrituras, se nós formos observar toda a perspectiva das Escrituras Sagradas em si, a palavra de Deus ela nos deixa muito bem claro, ela nos ensina acerca da importância não somente da capacitação, mas também do fortalecimento na presença deste Deus. A palavra de Deus ela deixa muito bem clara que não é somente necessário que você seja capacitado, mas que você seja fortalecido na presença de Deus. Fortalecido para quê? Para podermos de fato termos este desejo e nós verdadeiramente conseguirmos colocar em prática aquilo que Jesus ele estabeleceu para a sua igreja. A maior ordenança, a missão ao qual Ele deixou para nós que somos o seu povo. É necessário este fortalecimento. E meu querido e amado irmão, nós observamos nas Escrituras que Deus, após trazer esta capacitação sobre a vida de Jeremias, agora então Ele traz este fortalecimento sobre si. Vamos acompanhar lá no versículo de número 9 em diante. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E então, partindo depois deste versículo, chega o versículo de número 10, onde nos diz: veja, eu hoje o constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para o quê? Veja bem, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. E o que nós observamos nesse texto, então, em relação a este segundo processo? Ainda mais nos nossos dias, nós que vivemos no período da graça, Deus ele deseja trazer este fortalecimento sobre a vida do seu povo, e este fortalecimento ele está ligado ao quê? Ao revestimento do Espírito Santo. Deus ele deseja trazer este fortalecimento sobre a vida do seu povo através do quê? Da mesma maneira que foi sobre a vida de Jeremias também, Deus ele deseja trazer este fortalecimento, e este fortalecimento está ligado à autoridade, através do poder que há no nome de Jesus. É exatamente este fortalecimento que Deus ele deseja trazer para a minha vida e para a sua vida nesta noite. É este fortalecimento. Não é o fortalecimento físico que você vai ali na academia, frequenta 3 vezes na semana
e aí então você vê seus músculos crescerem, você vê resultado. Não é este fortalecimento, não é o fortalecimento de Sansão, não. É exatamente este, é o revestimento do Espírito Santo. E esta autoridade é através do poder que há no nome de Jesus. E então, meu irmão, através deste fortalecimento que Deus ele traz para a sua vida, você que antes, veja bem, você que antes não tinha forças o suficiente para poder rebater ou para poder resistir os ataques do inimigo contra a sua vida, independente da área, seja em uma, em duas ou em todas as áreas da sua vida, você que antes não tinha essa força para poder resistir, para poder rebater, agora a partir do momento que você é fortalecido por esse Deus, você agora tem esta autoridade, você pode fazer uso desta autoridade, deste poder que há no nome, que há sobre o nome de Jesus. E então, fazendo uso desta autoridade, você agora pode repreender através do poder que há no nome de Jesus todo o levante do inferno contra a sua vida, todo o levante do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra a vida dos seus. A partir do momento que Deus ele te fortalecer, você ganha agora esta autoridade. E não pense que é pela sua própria capacitação, de maneira nenhuma. Não pense que é pela sua própria força, ou porque você merece. Deus viu, esse meu servo é bonzinho, aí então eu vou conceder para ele aqui essa autoridade, esse fortalecimento. Não, nós já vimos desde o primeiro processo que é necessário tomar uma atitude. Então nós vemos que Deus ele concede isso ao seu povo através da sua graça e da sua misericórdia, como nós já observamos no texto que Paulo escreve aos Efésios. Nós vemos que Deus ele deseja trazer isso sobre a sua igreja, ainda mais nos dias atuais em que o inimigo ele tem agido de uma forma totalmente estratégica, onde o inimigo ele tem agido de uma maneira que por muitas vezes tem fugido à nossa compreensão, onde nós não entendemos o porquê das coisas estão acontecendo. Meu Deus, estava tudo bom aqui, até agora há pouco eu estava te servindo na sua casa, aí começou a surgir levante de todos os lados, seja na área profissional, seja na área pessoal, e então você acaba que permite com que essas situações venham te abalar, e então essas situações te abalando, isso acaba fazendo com que a sua fé seja minada, isso acaba fazendo com que a sua fé, ela venha descer de um nível, venha despencar de um nível inesperado, e então você se encontra enfraquecido. E nós vemos que isso tudo se iniciou através de uma ação, através de uma prática do inimigo, para poder justamente atingir a sua fé. Mas a partir do momento que você verdadeiramente desejar, primeiro ser capacitado, depois você desejar ser fortalecido por este Deus, você agora tendo uso dessa autoridade, através do poder que há no nome de Cristo, não nas suas próprias capacidades. Então agora você vai poder rebater todos esses levantes. Você então agora vai ser revestido pelas armaduras de Deus e então vai permanecer firme e constante na sua presença. Você agora vai ter forças o suficiente, independente da situação, se a área financeira está difícil, se os negócios não vão bem, você agora vai conseguir permanecer firme, permanecer constante, permanecer com seus olhos olhando não para a situação, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. E então, meus queridos amados irmãos, nós passamos agora para o terceiro processo, que é justamente a transformação. A transformação, o processo contínuo, o processo duradouro. E essa transformação, ela está ligada ao quê? Nós observamos também na vida de Jeremias, mas não especificamente nesse versículo. Se você for acompanhar o começo e o final da história de Jeremias, assim como os demais profetas, nós observamos esse exemplo. Nós vemos, nós presenciamos, nós nos deparamos com essa transformação, esse processo transformativo na vida de Jeremias, ao observarmos o final da sua carreira, ao observarmos o final da sua jornada. E então nós fazemos uma breve comparação. Você pega aqui do capítulo de número 1 e então vai seguindo, lendo as escrituras, você vai observando como que Jeremias ele vai mudando diante da presença de Deus. O estado que Jeremias ele se encontrava primeiramente e o estado que ele se encontrava lá no final. E então você tem um entendimento de que, meu querido amado irmão, Jeremias, que antes era pesado em língua, Jeremias que antes não tinha capacidade nenhuma, Jeremias que antes não tinha uma boa eloquência em palavras, Jeremias que antes não tinha uma boa oratória, agora lá no final, ele deixa um legado. Um legado que agora ele é reconhecido como um dos profetas mais influentes na presença do Senhor.
Ele é reconhecido como um dos profetas mais influentes do Antigo Testamento, um homem que não tinha capacidade para essa obra a qual ele fez, não tinha capacidade para estar à frente desta responsabilidade a qual Deus ele colocou em suas mãos. Nós vemos que agora Jeremias ele já não é mais o mesmo do começo da caminhada. Jeremias agora já não é o mesmo do começo do seu chamado, mas chegando no final ele deixa esse legado. Agora Jeremias ele passa por essa transformação. E na minha vida e na sua vida não é diferente, meu querido e amado irmão. Observe que a partir do momento que eu e você tomamos uma atitude diante desse Deus, e então verdadeiramente permitimos com que o Espírito Santo ele trabalhe em nossas vidas, e então você permite com que esse desejo de ser capacitado, de ser fortalecido pelo Senhor aconteça na sua vida de uma maneira progressiva, você vai observar que os resultados são totalmente surpreendentes aos seus olhos. Você vai observar que no começo, você vai se lembrar disso com certeza, isso é para a edificação não somente da sua vida, mas também para que outras vidas sejam edificadas através da sua. Deus ele vai te fazer lembrar exatamente de como você era lá no começo. Deus ele vai te trazer a recordação de como que você era quando você o aceitou como o único e o suficiente Salvador da sua vida, quando você aceitou a pessoa de Cristo como seu Salvador. E então agora passam-se os anos, passam-se os dias, passam-se os meses, as semanas e por aí vai. E então quanto mais tempo você está diante da presença desse Deus, se verdadeiramente você se permite crescer, não somente em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor, agora você observa e você se depara com essas mudanças automaticamente na sua vida. Você percebe então o que a graça de Deus ela pode operar na sua vida, o que essa misericórdia do Senhor ela pode trazer no seu coração, a transformação que há diante da sua conduta, diante das suas atitudes. Você que antes nem sequer dava crédito para a pregação do Evangelho, você que antes, quando estava começando a caminhar com passos ainda lentos na presença do Senhor, você, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, e para mim tanto faz, não faz diferença nenhuma. Eu entro aqui, sento na cadeira, depois eu saio e está de boa, está tranquilo. Você que antes era desse jeito, quando vai se passando o tempo e você está diante da presença desse Deus, agora você não consegue mais abandonar este lugar. Agora você sente uma necessidade muito grande. Meu Deus, hoje é dia de culto, eu vou ir adorar e glorificar o nome do Senhor. Hoje é dia de culto, eu vou oferecer ao meu culto ao Senhor, eu vou glorificar o nome dEle, eu vou exaltar o nome dEle. Principalmente por quê? Porque eu e você temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor. Todos os dias nós temos motivos suficientes para engrandecer, para glorificar o nome do nosso Deus. Por mais que você fale, mas eu tenho um certo tempo de caminhada nessa jornada, nos caminhos do Senhor, e eu tenho presenciado que o meu irmão ele tem crescido espiritualmente mais do que eu. Eu tenho observado que o meu irmão ele tem tido mais oportunidades, o meu irmão ele tem se desenvolvido mais na palavra, e eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo isso acontecendo comigo, eu não vejo essa transformação acontecendo na minha vida. Meu Deus, mas então você deve se lembrar do primeiro ponto que a gente tratou. Será que você tomou a atitude de reconhecer diante do Senhor as suas fragilidades? Será que você tomou a atitude de reconhecer diante do Senhor as suas limitações? Será que você permitiu com que o Espírito Santo quebrasse o seu coração de pedra e fizesse um coração de carne? Para que a palavra dele pudesse achar guarida em seu coração, trazendo essa transformação constante e genuína? Será que você tomou essa atitude? Será que verdadeiramente você permitiu com que a palavra do Senhor viesse gerar frutos e frutos abundantes na sua vida? É necessário você parar e pensar sobre isso. Porque se o seu irmão ele está tendo desenvolvimento na palavra, se o seu irmão ele está tendo crescimento diante da presença do Senhor, é porque ele tomou uma atitude. É porque ele decidiu. É porque você decidiu, é porque eu decidi. Então, que nesta noite, meu querido e amado irmão, que você tome essa atitude diante do Senhor. Que você permita com que essa palavra ela venha germinar dentro de você. Que essa palavra ela venha gerar benefícios não somente sobre a sua vida, mas também através da sua vida. Porque essa transformação, veja bem, essa transformação ao qual Deus ele deseja operar na minha e na sua vida, é uma transformação que vai ser tão evidente que por muitas vezes você não vai nem precisar transmitir a palavra de Deus através das suas próprias palavras, através da sua própria conduta, através de como você age diante das situações.
através de como você resolve os problemas, através do diante do seu diálogo para com as pessoas, isso já vai ser muito visível. Porque nós sabemos muito bem que aquele que entra no Santo dos Santos, ele não volta diferente. A mudança e a transformação, ela é verdadeiramente genuína. A mudança e a transformação, ela é evidente. Não tem como você tomar essa atitude e você voltar a ser a mesma pessoa. Não tem como. Eu já desfrutei disso, eu digo por experiência própria. A partir do dia que eu tomei essa decisão, que eu falei, Senhor, eu abro mão do meu achismo, eu abro mão do meu egocentrismo, eu quero viver mais na sua presença. Senhor, eu abro mão desse sentimento de autossuficiência, de que eu já sei muito aqui tá bom, até onde eu cheguei com os meus pés, eu não preciso ir mais além. Isso já me mantém firme nos teus caminhos, eu abri mão disso. E você, meu querido e amado irmão, que está ouvindo esta palavra nesta noite, o Espírito Santo, ele te convida a tomar essa atitude também, para que você venha presenciar essa transformação, e como eu disse, não somente vai trazer benefícios para você, mas também para aqueles que te rodeiam. Vai trazer benefícios para aquele familiar seu, ao qual você deseja que ele se achegue aos caminhos do Senhor, que ele aceite a pessoa de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Através da sua vida pode ser possível isso. Mas é necessário que você permita com que essa transformação ela seja genuína. É necessário que você permita com que essa transformação ela seja evidente na sua vida. Amém, meu querido e amado irmão? Eu vos convido a colocar de pé para fazermos uma oração. Adorado e glorificado é o nome do Senhor.